Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais uma live do Inter Invest. Eu sou o Rafael Hinalda, especialista e faço parte do time de estratégia e investimentos aqui do Inter. Estou aqui com a Rafaela Vitória. Como ela não é mais a minha chefe, eu posso falar que ela é a pessoa mais inteligente que eu conheço na minha vida. Não estou puxando saco mais, então. Oi, Rafa, tudo bem? Quanta gentileza, Rafa, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês. Vamos lá para mais um bate-papo sobre cenário. Certo. Eu acho que a maioria das pessoas já sabem, né, Rafa, o que aconteceu ontem, essa tal de super quarta, mas colocando todo mundo na mesma página, quais que foram as decisões, o que aconteceu, os juros caiu, não caiu, como é que é essa história? Bom, na verdade, a gente tem uma super semana, né? Nessa semana acontecem várias reuniões, de bancos centrais pelo mundo afora, para tomarem decisão de juros. Acho que para nós as mais relevantes foram ontem, né? A decisão, do Fed, na parte da tarde, e o Copom, que saiu no final do dia. E a gente não teve muita surpresa, né? O Fed cortou juros, como era esperado. A inflação nos Estados Unidos, ela ela dá sinais de reaceleração por conta das tarifas, mas o mercado de trabalho americano vem desaquecendo com mais força. Surpreendeu, o Comitê de Política Monetária por lá, com as últimas divulgações e revisões de dados anteriores, e com isso a gente tem o início aí de um novo ciclo de corte de juros por lá. A gente não tem muita certeza ainda de como que vai desenrolar esse ciclo, a gente pode falar um pouquinho mais aí sobre essas expectativas, mas a decisão de corte de 25, 0,25, né, pontos percentuais, foi em linha com o esperado. E aqui no Brasil, a gente também teve a reunião, de política monetária, que manteve a Selic constante em 15%. Essa decisão também veio em linha com a expectativa, mas a gente pode dizer que o comunicado veio um pouco mais duro do que se esperava. O comunicado foi muito semelhante ao comunicado, anterior, e o Copom não deu, nenhuma abertura aí para uma eventual discussão de corte de juros, algo que está precificado, nas curvas, a partir do final do ano, do começo do próximo ano. Acho que esse comunicado tende a empurrar um pouquinho para frente essa expectativa de corte de juros. O corte de juros, acho que ele está bem precificado, ele vai ser devido em breve, mas por hora o Copom foi um pouco mais conservador, na nossa opinião, em afastar essa discussão, por conta aí dessa desancoragem das expectativas de inflação. Certo, você falou em breve, Rafa. Em breve quer dizer quanto? Na próxima reunião, no final do ano, na virada de ano? Quanto que seria esse em breve? O Copom, na verdade, ele fala que vai manter a política monetária restritiva por um prazo prolongado. Mas a política monetária, ela está muito restritiva. Então, mesmo que ele comece um ciclo de cortes, a gente vai demorar muito para chegar num patamar neutro. Então, o prazo prolongado da restrição monetária não significa que a gente não possa ter, um pouco de flexibilização nesse sentido. Acho que vale lembrar que 15% de taxa de juros é um patamar bastante alto, até mesmo para o nosso padrão histórico, né? A gente não tinha uma Selic tão alta assim desde os anos 2000, e de lá para cá muito melhorou, né, na política econômica. A gente tem hoje um Banco Central independente, a gente tem muitas reservas, a gente não tem mais aquele crédito direcionado, a TJLP do BNDES, tudo isso tirava um pouco da potência, né, da política monetária. Então, essa taxa de 15% ela é bastante restritiva. O Banco Central, quando ele fala, né, um prazo prolongado, ele não coloca, né, uma expectativa, de cortes. A gente aqui no Inter tinha uma expectativa, de cortes a partir de dezembro. A gente não muda a cabeça, com esse comunicado, no sentido de que seria devido sim um corte em dezembro. Acho que vale lembrar que política monetária tem muita defasagem, a gente tem visto a defasagem no processo de queda de inflação, e a gente vai ver a defasagem também na flexibilização. Então, não cortar em dezembro significa que a gente corre o risco de ver uma recessão em 26 e 27. Mas, considerando o tom do comunicado, é possível que o corte, fique agora para janeiro do próximo ano,
acho que dezembro a gente vai ter pouco espaço para o Copom discutir e elaborar esse início de flexibilização. Significaria que na próxima reunião, em novembro, ele já teria que adiantar que está considerando uma flexibilização. ah, não nos parece que essa, pela linguagem, né, do Banco Central, não nos parece que esse seria o caminho a seguir. Mas, de novo, a inflação, eu acho que essa contradição, né, entre o que a gente vê do cenário, o que a gente espera do Banco Central, ela leva em consideração que a inflação está sim em queda, apesar de ser uma queda lenta, e apesar da inflação ter ainda as medidas mais resistentes, né, à política monetária, elas estão ainda acima da meta, as medidas de núcleo, as medidas de inflação de serviços subjacentes. A gente vê uma queda, sim, da inflação nos últimos meses, a gente vê a atividade desacelerando, o próprio dado do Banco Central de julho, do IBCBR, mostra uma atividade em queda, então existe um risco até de um PIB negativo nesse terceiro trimestre, e a gente tem um cenário externo mais benigno. O FED começou a cortar juros, o câmbio vem se valorizando, né? A gente tem um cenário de dólar mais fraco lá fora, e com isso a gente pode ter um processo de queda de inflação um pouco mais acentuado daqui para frente. Mas isso não foi mencionado, né, no comunicado ontem. Vamos ver se a ata traz um pouco mais de elaboração, mas a princípio o Copom não está satisfeito com esse cenário de melhora externa e com sinais de queda de atividade, para que ele possa discutir o início dessa flexibilização. Ah, perfeito. Então, continuando nessa linha, o que seria esses gatilhos que fariam que o Copom mudasse de ideia e pensasse em acelerar os cortes, ou se sentisse confortável para iniciar esse ciclo de corte de juros? O que você enxerga ali como um gatilho? Ótima pergunta. O Copom coloca de maneira bem clara, né, no comunicado, o que que faz com que ele hoje deixe a política monetária restritiva, e ainda indicando que essa restrição deve permanecer por mais tempo. Então, ele comenta sobre as projeções de inflação, que ainda estão altas, e a desancoragem das expectativas de inflação. Então, o que que significa isso? Hoje, quando a gente olha a projeção de inflação do mercado, né, via Focus, ela está em 4,3 para o próximo ano. A meta, o teto da meta é 4,5, então a projeção para o próximo ano ela está alta. Quando a gente olha as projeções futuras, as expectativas mais longas de inflação, elas também estão acima da meta. A gente não vê expectativa de inflação na meta nos próximos 3, 4 anos, pela pesquisa Focus. E a projeção do Banco Central, ela está em 3,60 para o próximo ano. Aliás, uma curiosidade, né? O Banco Central, todo o Copom, ele refaz, né, atualiza a sua projeção, sua própria projeção de inflação. O Banco Central tem os seus modelos, ah, e nessa atualização, em relação à última reunião, ele teve uma melhora do câmbio, né? A premissa dele na reunião passada era um câmbio de 5,55, agora ele usou um câmbio de 5,40, o câmbio está 5,30, né? Mas 5,40 foi o câmbio dos últimos 10 dias na sexta-feira, que é a métrica que ele usa para o Copom. Mas a projeção de inflação para 2026 permaneceu constante em 3,60. Então tem algo ali no cenário do Copom que não trouxe alívio, para que o câmbio trouxesse esse alívio. Então, um dos pontos, né, para a gente ver o início da discussão de flexibilização seria uma melhora nessas projeções de mercado e nas expectativas. Um outro ponto é com relação à atividade. A atividade, ela está em queda. Na linguagem do comunicado, ele chama de moderação do crescimento. Então, crescimento moderado, a gente viu isso de fato no segundo trimestre, o PIB cresceu de maneira menos acelerada do que no primeiro TRI, mas ainda foi de crescimento. E os dados de desaceleração agora, eles, na interpretação do Copom, eles são ainda moderados. Então, a gente precisaria ver também uma atividade desacelerando um pouco mais. E aí, principalmente o mercado de trabalho, que é um outro ponto que o Copom levanta, né? O mercado de trabalho ainda está muito dinâmico. E aí, de fato, né, o dado da PNAD de julho mostrou mais uma queda da taxa de desemprego, mais uma alta de renda, e isso pressiona, sim, a inflação. Então, esses seriam os pontos aí que a gente vai monitorar
para que o Copom possa ganhar mais confiança, de que está na hora de começar a cortar os juros. E aí só um ponto indireto, né, que o Copom não fala, o fato da gente ter uma economia ainda aquecida, mesmo com juro muito alto, vem da política fiscal, né. Então, por trás, da economia robusta, a gente tem um gasto fiscal muito alto ainda. E isso não tem sido positivo, para a taxa de juros, né. Então o gasto fiscal, ele, tem uma melhora aí na demanda, no consumo das famílias, no bem-estar de maneira geral, mas ele vem pressionando a inflação. Então o governo está gastando mais do que ele deveria nesse sentido, e ele acaba alimentando a inflação, via essas transferências aí que estão, muito aceleradas para o potencial da nossa economia. Ah, legal. Por um lado a gente tem um gasto um pouco mais elevado, né? Mas por um outro a gente tem uma economia que aguenta muito desaforo, né? Um menor nível aí de desemprego, mesmo com a Selic em 15, é incrível, né? Como a economia brasileira ela consegue ser resiliente nesse cenário um pouco mais desafiador. Mas você mencionou um pouco do dólar ali, né? E uma pergunta que a gente recebe muito aqui, e o dólar, como é que tá? Ele tá na hora de comprar? Não tá na hora de comprar? O que a gente acha? Assim, desviando um pouco do assunto, né? Mas não deixando de perguntar aqui sobre o dólar. O dólar, ele tem se comportado, muito bem esse ano, né, ou na verdade o real frente ao dólar. Parte dessa valorização que a gente viu esse ano vem de fora, então a gente tem um cenário externo de dólar mais fraco, por conta da queda de juros, né, nos Estados Unidos, que está se consolidando agora. Por conta também de uma desaceleração da economia americana, né, parte dessa queda de juros, que o Fed, promoveu ontem, vem de um mercado de trabalho mais desaquecido, então as tarifas, impostas pelo governo Trump devem desaquecer a economia. A gente tem visto isso já nos dados de mercado de trabalho. Então, uma economia americana menos aquecida, com juros menores, enfraquece o dólar em relação a outras moedas, inclusive países emergentes, né? E por que isso? Porque quando os juros são menores lá fora, os investidores buscam outras oportunidades em outros mercados, assim como mercados emergentes. E aqui no Brasil, a gente acaba se destacando. Como a gente tem um juro muito alto, a gente tem a maior taxa de juros real hoje do mundo, a gente acaba atraindo mais, do que os nossos pares, nesse cenário, e com isso a gente vê também, o real, um pouco mais forte, nesse sentido. Existem muitos riscos pela frente, né, então um real a 5,30, a gente entende que ele está até um pouco, mais valorizado do que a nossa expectativa aqui de equilíbrio. A gente tinha também uma expectativa de equilíbrio, até a última revisão nossa de cenário, de um dólar, entre 5,40, 5,50, mas 5,30 está um pouco, não está muito distante, né? Está dentro do intervalo, que a gente estima, mas está um pouco mais valorizado nesse momento. Uma boa parte disso é os juros. Quando a gente começar um ciclo de flexibilização da taxa de juros, essa valorização do real pode perder um pouco de força. Mas ele está muito próximo ali do equilíbrio, né? Então, o investidor que quer fazer uma diversificação hoje, ou tem um planejamento de viagem, tá um bom momento, de compra. E lembrando que diversificação é bom sempre, né? Então, a gente não espera aquele momento ideal, é muito difícil acertar aquele ponto ideal para fazer, o câmbio, para a gente fazer uma diversificação, é bom a gente ter esse processo de diversificação, sempre. Tendo dito isso, vale lembrar que a gente tem sazonalidade no final de ano, então a gente está chegando aí próximo de final de ano, quando muitas empresas fazem, as suas remessas de dividendos para fora, então isso pode pressionar a moeda, a gente pode voltar a ver o real desvalorizando, assim como a gente tem eleição no próximo ano, que traz volatilidade e também pode pressionar, o câmbio, né. Então, por um lado, você tem um juro mais alto, uma balança comercial ainda positiva, com uma exportação, muito robusta do agronegócio, de commodities metálicas e petróleo, mas por outro lado você tem, também aí um cenário de volatilidade, de balanço de pagamentos não tão positivo, então a gente, tem um pouco de cautela aí no câmbio. Eu diria que ele hoje está um pouquinho mais valorizado que o ponto de equilíbrio. Ah, legal. O Felipe comentou aqui no chat que dólar caro é aquele que você não tem, né? Mas legal, interessante. Você comentou um pouco aqui da diversificação. E entrando um pouco mais nesse tema,
O que você acha que o investidor brasileiro ele poderia ou deveria fazer diante desse cenário? Ele deveria fazer algum movimento, pensando aí nesse possível ciclo de virada de juros, ou não? O que ele deveria fazer? E a gente sempre lembra que, o ideal é sempre ter uma carteira diversificada, porque a gente tem uma dificuldade muito grande em acertar, né, aquele momento que os ativos de risco, vão ter uma valorização. Esse ano, por exemplo, né, a gente tem uma Selic muito alta, como você falou, não só a economia é resiliente, Rafa, mas também a bolsa, né. Quem diria que a bolsa ia subir tanto, quando a gente tem uma Selic de 15%. Então, isso é para lembrar que é muito difícil a gente acertar esses momentos de virada da política monetária, para fazer uma alocação e pegar esse market timing que a gente chama, né, que é acertar, esse tempo. Então, ter uma carteira diversificada o tempo todo é o ideal para que a gente possa, ter no longo prazo um retorno maior. E aí a diversificação, né, o peso vai de acordo com o perfil de risco e com o horizonte de investimento de cada investidor. A renda fixa hoje, ela tem um rendimento muito, expressivo aqui no Brasil. Então, a gente entende que a maior parte da alocação do investidor brasileiro tem que estar em renda fixa, não só na pós-fixada. A gente vê um ciclo de queda de, juros, que não é muito significativo, tem um espaço para cair Selic aí de 15 para 12 no próximo ano. Além disso, a gente tem pouca visibilidade. Então, ainda durante um bom tempo, a gente vai ter uma taxa de juro real bastante alta no pós-fixado. Então, quem tem uma reserva de liquidez, ela está sendo aí muito bem remunerada hoje, no pós-fixado. E a gente gosta muito dos títulos indexados à inflação, apesar que nos últimos anos, né, a inflação está baixa, e a Selic acaba ganhando desses títulos, isso é muito importante para o longo prazo, né? O risco de inflação no Brasil, ele é um risco muito real. Hoje a inflação está sob controle, é o que a gente espera, que a inflação continue sob controle até em queda, para os próximos anos, mas a gente gosta de ter essa proteção na carteira. E por outro lado, o juro real, atrelado à inflação hoje em 7, 8, até um pouco mais, né, nos papéis, com risco privado, eles são muito atrativos também para carregar, para o longo prazo. Então a gente gosta também muito desses investimentos. Mas a gente não quer ficar fora da bolsa, né? Quando a gente tiver um ciclo de cortes. Hoje, como eu falei, a bolsa valorizou muito esse ano, porque ela já está antecipando essa primeira parte do ciclo de cortes. Que é a Selic indo de 15 para 12, o mercado precifica a Selic indo a 12,5, e até com uma alta, né, nos juros futuros mais longos, né, voltando para 13,5. Então, a gente tem sim, né, uma possibilidade, agora não vou falar de uma expectativa, mas a gente tem uma possibilidade que os juros caiam mais do que isso. E se você pensar num cenário mais normalizado, a gente pode voltar a ter Selic de um dígito, 9, 8. Não faz sentido a gente ter um juro real tão alto no Brasil. Então, se a gente tiver na mudança de governo uma nova âncora fiscal, com um ajuste, com um pouco mais de credibilidade, a gente tem um espaço para uma queda mais forte da Selic do que está precificada hoje. E aí a bolsa pode andar ainda mais. Então, acho que também tem uma alocação, uma pequena alocação em ativos de risco, como bolsa hoje, é bastante recomendado também. Mas lembra, tem que ter um horizonte mais longo de investimento. Não dá para apostar na bolsa hoje para ter um lucro no próximo ano. O próximo ano vai ser cheio de emoções aí, com muita volatilidade. No ano que vem vai ter bastante vol, né, com as eleições e tudo mais. A gente gosta bastante, né, desse call de IPCA+, principalmente aí em horizonte de 4, 5 anos, já começa a ficar interessante, começa a vencer a Selic ali de forma bem expressiva. A gente fez vários estudos sobre esse tema no ano passado, esse ano, tá tudo lá no site do Inter Invest, a Rafa publica muita coisa lá, né, Rafa, sobre macro e expectativas de modo geral. E partindo já para o final da nossa live, eu gostaria de te perguntar se você tem mais alguma mensagem para o nosso investidor, mais algum conselho. Eu vi ali que talvez a reunião de novembro, né, desse ano, do Copom, ela pode ser um gatilho, pode ter um indício ali, que se a gente vai ter algum corte esse ano ou não, ou se vai ficar para o ano que vem mesmo. Mas, em geral, o que você poderia resumir e passar de mensagem para o nosso investidor?
A gente sai desse Copom, vamos aguardar a ata, né, com mais detalhes, mas de maneira geral, a leitura que a gente faz é que a gente tem um Banco Central bastante conservador. O que pode ser bom, né, tem sido bom para o câmbio, por exemplo, né, eu acho que vale lembrar para todo mundo aí que a gente no ano passado discutiu muito, né, essa mudança de comando do Banco Central, influência política, isso nada disso se concretizou, né, então, um Banco Central mais conservador, apesar que a gente possa criticar, né, ele está exagerando, na alta da Selic, por um lado, ele resgata a credibilidade que ficou muito, discutida e debatida no ano passado. Então, um Banco Central mais conservador, ele está tentando resgatar essa credibilidade e isso é bom. Mas é uma mensagem importante da reunião de ontem. Esse é um Banco Central mais conservador do que precisaria num cenário em que a inflação está com vários sinais de queda. O que que a gente espera para frente? A gente vai monitorar os dados, né? Como eu falei, acho que o mais importante a gente vê um impacto maior do câmbio nas próximas leituras de IPCA, e que isso se traduza numa projeção de IPCA um pouco mais baixo para o próximo ano. Então, enquanto a gente não tiver uma projeção de IPCA sendo revisada para baixo, com um pouquinho mais de força, o Banco Central não deve sinalizar corte de juros em dezembro. E aí, na medida que a gente passa o tempo, quando você chegar em janeiro, você já vai estar olhando as projeções para 2027, essas projeções vão estar mais próximas da meta, aí sim o Banco Central vai ter um pouco mais de confiança para fazer esse corte. Mas vale lembrar também que é importante que, na medida que a gente vai andando no tempo, essas projeções também não subam. Se a gente tiver um risco fiscal no meio do caminho, ou um câmbio voltando, né, para 5,50 ou mais, as projeções de 2027 podem começar a subir. E aí seria também um gatilho para a gente não ter corte, nem no primeiro trimestre de 2026. Então é isso, vamos monitorar o câmbio, vamos monitorar os dados de atividade, e como essa evolução do cenário vai impactar na projeção de inflação dos analistas de mercado. Você está no mudo. Eu estava no mudo aqui, me despedindo, mas foi um prazer, Rafa, foi muito bom falar contigo, é sempre muito bom falar com você. Então, a gente encerra aqui a nossa live por hoje. Teremos o nosso evento sábado que vem. A Rafa, inclusive, vai estar lá. Ela vai ser uma das palestrantes. Vai ser muito legal aqui em BH, na Arena MRV. Eu aguardo todo mundo que puder ir lá a partir das 9 horas. Muito obrigado, valeu demais, pessoal. Segue acompanhando a gente por aqui e no mais, aquele abraço. Tchau, tchau. Bom dia a todos.